né? Eu oriento alguns projetos da Apoio Consultoria, empresa de administração, e a Fernanda recentemente me convidou para vir conversar com vocês um pouquinho a respeito de estratégia, de planejamento. Então eu montei alguma coisinha, mas o que está aqui a gente pode ir adaptando aqui no decorrer do bate-papo, tá? Então a gente não precisa ficar preso, se ater muito ao que está ali, não. Para a gente começar o bate-papo, vocês são de empresas juniores de quais cursos? O que vocês estão trabalhando? Tem de tudo. Vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho? Administração, veterinária, engenharia elétrica e biomédica. Caramba. Vocês todos, né? Vocês? Agronomia. Veterinária. Civil. Mecânica. Produção. Contábeis. Oi? Administração? Vocês são da administração? Economia e RI. Economia, Relações Internacionais, é isso? Legal. Bacana, pessoal. Louvável a iniciativa de vocês. É uma oportunidade ímpar trabalhar em empresas juniores, né? Cada uma com sua especificidade, com sua característica, mas eu acho que é um dos melhores laboratórios que tem. E aí eu costumo falar muito com os alunos da administração, com o pessoal da apoio, né? É um dilema que a gente precisa de trabalhar e precisa de contornar, porque a maioria dos projetos dos clientes que procuram as empresas juniores, eles querem pagar o preço de uma empresa júnior, mas eles querem receber um trabalho extremamente profissional. E eles não entendem que o trabalho de uma empresa júnior é também um trabalho de aprendizado, faz parte do aprendizado, faz parte de um contexto de aprendizado. Vocês têm toda a responsabilidade de entregar o melhor trabalho possível, mas tem que lembrar que isso está dentro de um processo de aprendizado, né? Aí, no nosso caso mais específico de administração, teve um projeto mais polêmico, né? E o cliente fala assim, mas por que você, professor, não faz? Assim, eu até faço, mas eu te cobro o meu preço, você quer pagar? Então eles entendem assim, dessa forma, a gente precisa conversar de uma forma bem transparente. Então uma dica que eu dou para vocês, em qualquer início, em qualquer proposta, é deixar isso muito claro. Vocês estão capacitados para fazer o melhor trabalho possível, né? Mas é um trabalho de uma empresa júnior, com a melhor orientação, o melhor trabalho, mas é o trabalho de uma empresa júnior. Então, dentro dessas empresas, das diversas áreas que vocês atuam, as empresas de vocês, inclusive a da administração, tem um planejamento? Quando vocês entram lá, vocês sabem o que nós temos que fazer, onde nós vamos chegar, quais são os desafios para o ano de 2013. Vocês sabem quais são os desafios para o ano de 2013? Sei lá, né? Primeiro é passar nas disciplinas, né? Depois vamos ver o que acontece com o resto, né? Então, na verdade, sim, isso é normal e não se assustem porque não é um privilégio de vocês. A maioria das empresas, tá? Na verdade, elas administram o dia a dia. Elas administram o que acontece no dia a dia. E elas não conseguem olhar para o horizonte, olhar para o futuro e traçar caminhos, traçar horizontes. E aí é complicado, né? Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer evento tá bom, né? Qualquer lado que soprar tá bom. Então, o que eu vou tentar conversar com vocês aqui hoje um pouquinho é sobre esse processo. O que é um processo de planejamento? Tanto para vocês enquanto empresa, quanto os trabalhos que vocês prestam para os seus clientes, eles provavelmente, a maioria deles, eles têm um objetivo muito claro para o cliente que está contratando, né? Tem uma razão de existir, uma razão de ser. Então, para empresas mais organizadas, eles têm estratégias, têm objetivos, e os trabalhos que vocês desenvolvem podem estar cumprindo, ou desenvolvendo, ou desempenhando uma função para aquela empresa atingir determinados objetivos. Então, tanto para vocês pensarem nas empresas juniores enquanto uma organização que pode ter um planejamento, quanto os clientes de vocês, ou até para a vida pessoal de cada um de vocês. Não é isso? Às vezes a gente faz isso meio assim, vai meio direto, vai meio sem perceber. Mas vocês, eu tenho certeza que a maioria de vocês escolheu o curso que vocês estão fazendo
Não porque era o de menor concorrência, não porque era o mais fácil de entrar, não porque era o mais fácil de formar. Eu tenho certeza que a maioria de vocês escolheu um curso que hoje estão fazendo por convicção, por um objetivo, por alguma coisa desse tipo, não é? Então a gente acaba traçando objetivos mesmo sem ter um planejamento formal, explícito. Mas quanto mais formalizado esse planejamento estiver, mais fácil será nós atingirmos nossos objetivos. Eu tenho certeza também que alguns de vocês hoje devem estar desorientados por um Ciência Sem Fronteira, para ir fazer sanduíche, para ir para o exterior. E vocês, alguns também provavelmente, não se atentaram a fazer inglês previamente. E agora a gente, poxa, quem quer ir para o exterior, quem quer, né? A segunda língua é um dever, uma obrigação. Puxa, não me planejei para isso, não pensei nisso. Dá tempo de fazer? Então vamos correr atrás e vamos fazer. Mas tem muitas coisas que não dá mais para fazer, já era, já foi. E assim é para as empresas também. Então o que a gente vai discutir aqui um pouquinho, que a gente vai conversar, a gente pode pensar para a nossa vida, né? Eu enquanto empresa, eu enquanto alguém que tem algum objetivo, que quer chegar a algum lugar, a minha empresa, empresa júnior, ou os clientes que nós atendemos. Então vamos pensar e discutir um pouquinho disso. Quando nós conversamos também com a Fernanda, que ela, né, eu recebi o convite, achei bem bacana, louvável, eu gosto muito de trabalhar com as empresas júnior, porque só de participarem de uma organização dessa, de uma entidade dessa, vocês já mostram iniciativa. Já difere dos tantos milhares de alunos que tem por aí, que vêm para a universidade, passa o dia, alguns jogando baralho, alguns fazendo alguma coisa, alguns até estudando mesmo. Mas perdem uma oportunidade bacana de fazer algo mais, de fazer a diferença. Então, estar em uma empresa júnior, se isso não servir para mais nada na vida de vocês, eu tenho certeza que os preparará melhor para oportunidades no mercado de trabalho, para processos seletivos, para oportunidades no mercado de trabalho. Então, é louvável, eu gosto muito de trabalhar com esse público, de trabalhar com vocês. Então, quando ela fez esse convite, achei bacana, como sempre, gostei. E comentei com ela que uma hora e pouquinho para nós falarmos sobre planejamento, sobre estratégia, é muito pouco tempo se nós pensarmos que vocês precisariam aprender o processo de planejamento. Mas é muito tempo para nós darmos uma visão geral. Então o ideal é que depois, em havendo interesse, nós poderíamos pensar em um curso de 8 horas, 16 horas, finais de semana, enfim, nós poderíamos pensar em um modelo desse. Nós poderíamos ajudar as empresas se planejarem, como que elas se planejariam. Então o que a gente vai falar aqui, fiquem à vontade para interromper, para parar, para a gente discutir. Tá? De novo, é mais uma troca de ideia e uma troca de experiências. Então aproveitem esse momento para fazerem qualquer intervenção que julgarem necessário, que quiserem. Ok, Fernanda? Mais alguma coisa que você gostaria de complementar, de falar? O que nós pretendemos falar um pouquinho? Do cenário da estratégia, o que é esse processo de estratégia, algumas coisas fundamentais, visão, missão, valores, objetivos, ferramentas e modelos de análise e o tal do balanço scorecard. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar, se não ouviram a gente vai falar aqui um pouquinho. Então nós vamos dar uma ideia geral, tá? Alguns de vocês provavelmente vão ter interesse em uma parte ou outra, vão procurar um livro, vão ler, vão pesquisar, vão conhecer um pouquinho mais. Então vamos falar um pouquinho disso. Quando nós estamos falando de estratégia, tal, do cenário de estratégia, nós temos que pensar algumas coisas, tá? Na posição estratégica, nas escolhas estratégicas e na estratégia propriamente dita. Então, quando a gente fala em posição estratégica, a empresa júnior de mecânica, mecatrônica e aeronáutica, qual que é o ambiente que cerca, que circunda o ambiente da empresa de vocês? O que nós podemos vislumbrar de tecnologia, de concorrência, de mercado, de clientes? Quais são, quando a gente olha para fora, o que a gente pode observar como oportunidades para essa empresa e o que nós podemos observar como ameaças para essa empresa? Vocês conseguem dar algum exemplo? Eu vejo uma grande oportunidade quando eu olho para fora dessa empresa, da minha sala da empresa júnior, dos portões da UFO. O que a gente consegue ver? Exercício mesmo, tá? Podem falar e ficar à vontade que... Acho que essa busca mais como você disse no começo, por fazer um serviço que vai ser de uma
qualidade. Eu acho que essa dá mais, vamos dizer assim, mais procura pela nossa empresa. De procura da nossa empresa para fazer mais serviço com preço mais baixo, vamos dizer assim, mas com uma certa qualidade que eles vão conseguir guiar, dar uma continuidade no projeto. Eu acho que essa é uma coisa que vai ser procurar mais a nossa empresa. Vamos pensar o seguinte, Ciências Sem Fronteiras é para quem? Basicamente. Para a área de tecnologia, para engenharia, para computação, mais para esses cursos, né? Vou contar uma coisinha para vocês. A base da economia mineira, sempre foi, há muitos anos, e ainda é muito forte, é a mineração e a siderurgia. É isso que carrega principalmente o estado de Minas. E o governo de Minas está preocupado com isso. Puxa, mas nós somos dependentes só da mineração, da siderurgia. Nós precisamos diversificar nossa matriz de receita, nossa matriz de competitividade. Então, a grande aposta do governo de Minas é em tecnologia da informação, em engenharia. O governo de Minas está apostando, depositando todas as fichas nesse mundo, nesse cenário, no mundo da inovação, no mundo da tecnologia, no mundo da engenharia. Então vocês podem observar que vários editais são abertos nessa área, verba destinada para isso. Em agosto do ano passado, o governo de Minas abriu um edital para uma viagem à Índia, uma viagem para capacitação técnica, para visita técnica, e era para cursos de engenharia, computação, e era em parceria com a empresa que se chama Infosys. Tá? Então, estava lá aberto, eu sou professor da FAGEM, mas eu dou aula no curso de Gestão da Informação, que é um curso com uma boa pegada de exatas, né? Uma boa base de cálculo e tal, e eu dou aula de estatística lá nesse curso. Então eu falei assim, eu estou num curso que tem mais ou menos a ver, deixa eu me inscrever aqui, vá aqui, né? Eu concorri e nós fomos 5 professores da FAGEM e 4 da computação e mais 12 professores das diversas universidades mineiras. Nós fomos para a Índia para participar de 12 dias, tudo pago pelo governo de Minas, para participar de uma visita técnica e um treinamento. Então eu estou falando isso porque eu peguei esse exemplo aqui, daqui a pouco a gente pega outro, tá? Então, quando a gente olha esse ambiente, uma grande oportunidade que tem para a empresa júnior de vocês é que só se fala hoje em inovação, em tecnologia, em inovação tecnológica, em transferência de know-how, de conhecimento, de tecnologia. Então, a demanda, o aquecimento é muito grande. Se tem um aquecimento, se tem uma demanda muito grande, obviamente outras empresas vão vir procurar vocês, ou por serem pequenas e não poderem desenvolver isso internamente, então precisa de um apoio, de uma ajuda. Então a gente está falando do ambiente. Então o ambiente está muito propício, essa variável que nós analisamos, à empresa de vocês. Então daí a gente pode conseguir vislumbrar algumas oportunidades. Aí a gente olha o ambiente, mas não basta olhar o ambiente. Nós precisamos saber o que nós temos de capacidade ou não. Então o ambiente está oferecendo oportunidade. Nós estamos capacitados para absorver, para capturar essas oportunidades. E mais ainda nós precisamos saber o quê? Quais são as nossas expectativas? Quais são os nossos propósitos? Onde nós queremos chegar? Daqui a pouco eu mostro o triângulo estratégico que fala exatamente dessas 3 coisas. Então para nós definirmos o que nós vamos fazer, ou o que nós podemos fazer, nós temos que pensar como que está o ambiente externo à nossa empresa, se nós temos capacitações ou não, e onde nós queremos chegar, o que nós queremos fazer. Então daí nós vamos escolher as nossas estratégias que nós vamos adotar, tá? E nós temos que, uma vez escolhida a estratégia, nós temos que fazer acontecer, colocar o time em campo efetivamente, que é a estratégia em ação. Então esse é o cenário que nós precisamos. Quando nós falamos em planejamento estratégico, em pensamento, em gestão, em administração estratégica, pensamento estratégico, o que está aí fora de oportunidades e ameaças, o que nós conseguimos fazer e o que efetivamente nós vamos fazer, o que nós queremos fazer. Tá? Então, o que é estratégia? É a direção e o escopo de uma organização a longo prazo para alcançar vantagem em um ambiente em mudança através de sua configuração de recursos e competências com o objetivo de atender as expectativas das partes interessadas. Então, olha só,
Quando nós falamos em estratégia, nós falamos o seguinte: a empresa júnior de veterinária. Olha, a direção que nós vamos seguir é esta, tá? Esse é o caminho. Tá? E nós não vamos abraçar todas as atividades que aparecem por aí. Nós precisamos ter um escopo, uma direção bem definida. Mas mais do que isso, nós precisamos traçar essa direção, esse escopo, pensando no longo prazo. Aí foi outra coisa que eu conversei com a Fernanda. Se algum de vocês, alguma dessas empresas, conseguisse estabelecer, desenvolver um planejamento estratégico, seria uma coisa muito louvável. O que é um dos grandes problemas de empresa júnior? O turnover é altíssimo, né? A rotatividade é altíssima, tá? Eu acho que até nos estatutos, não sei se pode ficar mais de 2 anos ou coisa do gênero, mas tem o que o estatuto põe para fora, se ficar muito tempo, e tem aqueles que também, por iniciativa própria, rapidinho saem. Então, qual que é o grande desafio que vocês encontraram quando chegaram nas empresas júniores de vocês? O que nós vamos fazer? O que tem para fazer? Qual que é o direcionamento? Quais são as diretrizes dessa empresa? Então, uma gestão da empresa júnior que conseguisse parar por 1 mês, 2 meses, algum tempo, e conseguisse fazer um planejamento estratégico de longo prazo, deixaria um grande legado para essa empresa, porque as próximas pessoas que viessem iriam dar continuidade em algo que foi traçado, em algo que foi pensado, em algo que foi planejado. Então é uma sugestão aí de vocês pararem um pouquinho para pensarem, tá? De vocês olharem para dentro da empresa de vocês e construírem esse planejamento para os outros que chegarem posteriormente, darem só sequência no que vocês já traçaram de planejamento, né, de objetivos, tá? Então a gente fala em longo prazo para alcançar vantagem. Então, empresa júnior em Uberlândia, ou em Uberlândia ou em Minas Gerais, né? De engenharia, vocês fazem elétrica, vocês fazem aquela Olimpíada tem alguma coisa, não tem uma Olimpíada de... Eu passo ali de vez em quando, uma vez por semestre, por exemplo, tem robótica, alguma coisa ali, não é? Eu não sei se a empresa júnior está envolvida em algum nível, se está envolvida ou se não está. Mas poderia estar. E vocês observam que nessa competição de robótica, vem grupos de vários lugares de Minas, não é isso? Então, assim como vem grupos para participar de uma Olimpíada de Robótica, existem empresas júnior em diversos lugares, tá? Então, tem até atividades conflitantes. Tem atividades que a empresa júnior de engenharia faz que talvez a da computação faça também. Tem atividades que a empresa júnior de veterinária faz que talvez a agronomia ou zootecnia pudessem fazer também. Então, por que o cliente vai procurar a minha empresa júnior e não vai procurar a empresa júnior da concorrente? É porque a minha empresa júnior oferece algo mais. Eu tenho uma vantagem competitiva que a outra empresa júnior não tem. Por exemplo, talvez uma adesão maior dos professores na orientação de projetos. As empresas que conseguiriam maior adesão de professores na orientação provavelmente estarão com uma vantagem competitiva em relação àquelas que a adesão dos professores é muito baixa. Apoio na administração passa por esse problema, né? Que nós somos quase 60 professores. E são poucos os professores relativamente que apoiam, que orientam. Então isso é um problema. Eles não têm uma vantagem competitiva nesse sentido. Aquela empresa que tiver, então ela tem vantagem competitiva, né? Que tiver mais professores, ela tem uma vantagem competitiva. Então nós temos que pensar então longo prazo, direção, vantagem, ambiente e recursos e competências. Não adianta eu querer fazer o melhor projeto, um projeto para a Embraer, né, que é um projeto de 5 anos, que vai envolver investimento de 10 milhões de reais. Nós não temos nem recursos técnicos, nem recursos financeiros para fazer isso. Então o que nós precisamos entender é o seguinte: o nosso processo de estratégia passa também por quais são as nossas limitações, as nossas capacidades. Então a gente precisa pensar isso. Não dá para, né, vocês são muito novos, vocês não lembram do desenho do Pink Cérebro. Tá? Ele o tempo inteiro está querendo conquistar a mãe Rússia e depois conquistar o universo, né? Mas ele não tem nada para conquistar a mãe Rússia e não tem nada para conquistar o universo. Só tem um cara que atrapalha aí toda vez, né? Que só pensa em roubar o queijo. Então nós, empresas júniores, nós não vamos querer conquistar o mundo.
Tá? Os nossos recursos, as nossas capacitações são limitadas. Nós precisamos pensar isso dentro do que nós conseguimos fazer. Então, estratégia é isso, é eu ver onde eu quero chegar, mas o que dá para fazer, quais recursos, quais capacitações eu tenho. Daí esse triângulo estratégico que eu comentei com vocês, tá? Então é o seguinte, esse triângulo estratégico, primeiro é o seguinte, o propósito, o que nós queremos ser? Vamos falar aqui um pouquinho de visão, missão, princípios, valores, posicionamento, abrangência. O que essa empresa júnior quer ser? Eu quero ser referência nacional em empresa júnior, na área de engenharia mecânica, mecatrônica e aeronáutica. Quando se pensar numa empresa júnior, qualquer lugar desse país, nós queremos que pense na empresa júnior. Qual que é o nome dela? Meta. Nós queremos que pensem na meta. Então, em qualquer lugar desse país, falou uma empresa júnior da área de engenharia mecânica, mecatrônica e aeronáutica, que pense nessa empresa. Isso é onde eu quero ser, onde eu quero chegar. E aí, o que nós vamos fazer para ser reconhecido de tal forma? Quais são as nossas capacidades? Né? O que nós sabemos fazer? O que nós temos de recurso? Então nós temos apoio excepcional dos professores, nós conseguimos verba para os nossos projetos, para as nossas empreitadas, mas nós temos uma deficiência ou uma carência na parte realmente administrativa, de gestão, ou na parte de vendas. Esse é um problema, isso vai ser dificuldade. Então, nós podemos fazer o quê? Dá para desenvolver isso. Então a gente consegue desenvolver. Ou eu vou contratar a apoio consultoria, que vai nos ajudar nesse processo, ou nós vamos capacitar, ou vamos fazer um MBA em gestão, qualquer coisa, nós vamos capacitar. Tá? Nós vamos desenvolver. Mas também nós precisamos olhar lá para fora e ver assim, dá para ser, tá? Dá para concorrer, isso que eu estou querendo ser, eu até tenho capacidade, eu até tenho alguma coisa, mas dá para eu ser a referência em empresa júnior na área de engenharia mecânica? Aí nós vamos pensar o seguinte, engenharia mecânica da UFA é um dos melhores cursos da área do Brasil, não é isso? Quais são outras faculdades que também têm bons cursos de engenharia mecânica? Unicamp, USP, o ITA não tem mecânica, não tem? Tem algumas, enfim, mas essa aqui é uma referência. Então isso já ajuda sobremaneira um ideal, uma visão dessa, de ser a referência. Mas imagine o seguinte, puxa, quando a gente olha aí fora, tem uma Unicamp que ela é disparada. O governo já está, por estar em São Paulo, o governo do estado de São Paulo injeta dinheiro e tal. Então nós queremos ser o que não dá para ser, porque já tem alguém que já está lá na frente. E está com muito mais vantagem que a gente. Então eu olho para o ambiente, olho para fora e falo, gente, não dá para ser. Nós estamos querendo ser uma coisa que não dá para ser. Vamos pensar algo diferente? Vamos pensar algo que é possível? Então nós temos que alinhar o seguinte, o que nós queremos ser, o que nós podemos, conseguimos e sabemos fazer e o que dá para fazer. Desse triângulo, nós vamos estabelecer a nossa estratégia, o que efetivamente nós vamos fazer, que é um pouquinho do que a gente está falando. Então tem 3 grandes questões a serem respondidas quando nós pensamos em planejamento e estratégia. Qual é a situação atual da empresa? Então, isso, para a gente responder essa questão, passa por um diagnóstico. A nossa empresa está com dificuldade de atrair alunos, está com dificuldade de atrair professores para orientar, já fazem 6 meses que nós não pegamos um projeto minimamente decente. O que está acontecendo? Então a gente precisa entender qual que é a situação. Eu quero ser a referência no Brasil, mas eu estou lá, tem umas 10 na minha frente, pelo menos. Então, essa é a situação. Passa-se por uma coisa que a gente chama de diagnóstico, de olhar a situação atual da empresa. Onde a empresa precisa ir a partir daqui? Onde queremos chegar, né? Então, negócio para posição no mercado e para alcançar a posição, necessidades de comprador e grupos e direção. Quais são as necessidades dos clientes dessa empresa júnior, da Meta? Esses clientes precisam de quê? Quais são os grupos de interesse que têm interesse nessa empresa? Tá? Quais negócios efetivamente nós queremos atuar? Quais serviços nós queremos prestar? E qual o rumo que nós vamos tomar? E como deve chegar lá? A resposta da empresa para como vamos chegar lá é a estratégia. De novo, reforçando aquele triângulo estratégico. Onde nós estamos, onde nós queremos ir e o que vamos fazer para chegar até lá. Eu quero ir daqui para São Paulo, eu posso ir a pé, eu posso ir de bicicleta, eu posso ir de carro, eu posso ir de
avião, eu posso ir de ônibus, eu posso ir até de trem, eu acho que dá para ir, né? Não tem mais trem de passageiro aqui, né? Mas esse meio clandestino, a cavalo, qualquer coisa, tá? Cada uma dessas coisas tem seus prós e seus contras. Cada uma desses meios de locomoção vão te oferecer benefícios, vão oferecer vantagens e desvantagens. Para você definir em qual meio ou com qual meio você irá, você tem que saber por que você está indo. Qual o seu tempo de chegada, o que você está indo fazer lá. Se você tem uma reunião amanhã cedo, lá em São Paulo, ou você pega o avião agora 8h30, ou você dá um jeito de pegar o ônibus, essas são suas duas alternativas. Você não tem outra alternativa. Você pode até ir de carro, viajar a noite inteira. Mas é uma estratégia arriscada pra caramba, né? É uma estratégia meio arriscada. Então a gente imagina um pouco isso também, tá? A gente trabalha com risco associado à estratégia que nós escolhemos. O que queremos dizer com estratégia? Né? Consiste em ações competitivas e abordagens de negócio usadas pelos gestores para administrar a empresa. Então é um plano de ação da gestão para fazer a empresa crescer, atrair e reter os clientes, competir com sucesso, conduzir a empresa, alcançar os níveis altos de desempenho que a empresa pretende. Então, quando a gente está falando em estratégia, tá? De uma forma geral, a maioria das empresas aí, elas param basicamente naqueles dois pontos ali, fazer a empresa crescer e atrair e reter novos clientes. Talvez vocês não saibam, mas uma das coisas para a gente pensar se a minha empresa vai bem ou vai mal, ou os serviços que eu estou prestando, como que eles estão, é nós sabermos se nós atendemos um cliente mais de uma vez, se eu prestei um serviço para ele e se ele voltou a fazer negócio comigo de novo. Tá? Então, da minha carteira de clientes, que é o tal do reter os clientes. Então, o cara veio, fez um projeto comigo, a empresa veio, fez um projeto, o projeto foi desenvolvido, entregue, e olha que legal, eles procuraram novamente, eles voltaram a nos procurar para fazer negócio. Então, isso é um bom indício de que a empresa está fazendo algo legal, está fazendo algo bacana. Mas se o cara veio, fez um projeto e sumiu, não voltou mais, a menos que seja um projeto muito pontual, era aquilo mesmo que ele precisava e dali não vai sair mais nada. Então tudo bem, mas a maioria dos casos é possível a gente pensar em relacionamentos mais duradouros. Então a estratégia presta-se um pouco a isso também. Então quando a gente está falando de estratégia, nós temos que falar algumas coisas, né? Como conduzir? A estratégia tem que nos responder o seguinte, ela tem que nos mostrar como que nós vamos conduzir essa empresa para que ela cresça, como que nós vamos agradar, agregar e trazer clientes, como que nós vamos fazer melhor do que os concorrentes, como gerenciar cada parte da empresa, né? Então pesquisa e desenvolvimento, produção, marketing, recursos humanos, finanças, como responder às mudanças de mercado. Hoje, né, desde o governo Fernando Henrique, Lula e agora claramente, o governo investe absurdamente muito em inovação, em processo de inovação. Mas será que o próximo governo irá... eu fico muito ressabiado, tá? E a gente precisa começar a pensar nisso. O cara que foi eleito presidente da Comissão de Inovação, Pesquisa e por aí afora, eu sou cruzeirense daqueles... Já fui mais doente, hoje eu sou mais comedido. Mas o presidente dessa comissão é o Zezé Perrella, gente. É o cara que era presidente do Cruzeiro. O que esse indivíduo vai contribuir com isso? Cadê os doutores desse país? Cadê os pesquisadores? Então nós estamos entregando o que é a direção do nosso país, o que é o futuro, para um cara, tá? É a mesma coisa o cara lá da Comissão de Direitos Humanos, né? É coisa meio estranha, tá? Mas como a gente vamos voltando para a nossa realidade aqui, então, mas a gente, vocês, empresas júnior, você pensar, como que caminha esse desenvolvimento tecnológico nesse país? Como que caminha essa questão da inovação? Ao que nos parece, tudo caminhava bem até então. Eu espero que continue, tá? Mas nós temos que pensar que o mercado está mudando, tá? Que os clientes mudam as suas necessidades, que entram concorrentes saem do mercado, que tem internacionalização. Tá aqui alguém que está numa empresa júnior de economia e relações internacionais, tá? Esse mundo, ele é um mundo hoje extremamente globalizado. Então vocês, empresa júnior,
vocês não concorrem com empresas júnior da UFO, não concorrem com empresas júnior de Minas Gerais, não concorrem com empresas júnior do Brasil. Vocês concorrem com o mundo, né? Concorrem com qualquer lugar do mundo. Tá? Então a gente tem que pensar que esse ambiente muda. Até alguns poucos anos atrás, pessoal, eu fiz ciência da computação na Federal de Viçosa. Tá? Eu fiz computação lá de 90 a 94. Aí eu vim para Uberlândia e fiz administração. Mas lá em 94, nós não tínhamos lá em 90, nós não tínhamos esse tal do e-mail, não. A gente até tinha conversas por uma coisa que chamava mainframe, que muitos de vocês nem sabem o que é. Mas era o ambiente que nós usávamos para comunicar. E-mail é uma coisa muito nova. Internet é uma coisa muito nova, muito recente, nesse conceito que a gente tem. E vejam como que isso mudou nos últimos anos. Alguém de nós consegue nos imaginar sem celular e sem internet? É o fim, né? Tira minha comida, mas não tira meu Facebook, não, né? Faz qualquer coisa. Então, a gente tem que pensar o seguinte, que esse mercado muda e muda muito, tá? Então, para a empresa de letras, de tradução, gente, é uma oportunidade única, porque hoje as empresas, as pessoas, estão fazendo cada vez mais negócios com empresas de outros países, de outras línguas. Então, o tanto de empresa que vem para o Brasil, o tanto de empresa brasileira que vai para lá, uma das coisas, por exemplo, que assim, aí a gente tem que ficar atento às oportunidades, né? A cada dia é lançado um novo medicamento no Brasil. Tá? Então, a Pfizer, a Rocher, trazem para cá direto esses medicamentos. Tem um conhecido meu que esse cara ele ganha muito dinheiro e aí ele é farmacêutico, mas ele depois teve que fazer alguma especialização, ele faz tradução de bulas, de medicamento. É uma baba. Então as oportunidades são inúmeras, tá? Em todos os aspectos, tá? Então, hoje, muitos negócios feitos, né, entre países, uma das coisas que precisa fazer é a tradução de contrato. Eu preciso ter um contrato em português, preciso ter o mesmo contrato em inglês. Então, esse mercado muda e ele dá oportunidade para todo mundo. O que nós precisamos ficar nós temos que ficar atentos às oportunidades que o mercado nos oferece, tá? Então, a estratégia é um processo contínuo. Não significa que, olha, a nossa gestão da empresa júnior fez o planejamento estratégico e agora acabou, está aqui. Não, é um ponto de partida, mas é um processo contínuo. Por que é contínuo? Porque o ambiente interno da empresa muda, o ambiente externo muda, então a estratégia, não que ela tenha que ser refeita todo semestre, ela precisa ser revisitada todo semestre, ela precisa ser acompanhada, ela muda continuamente, tá? As mudanças podem ser necessárias para reagir à mudança no mercado, a avanços tecnológicos, movimentos concorrentes, evolução nas preferências dos clientes, oportunidades de mercado, novas ideias, situações de crise. Eu trabalhei por muito tempo na CTBC, na Algar Telecom. E a CTBC foi a pioneira na telefonia móvel em Uberlândia. Na telefonia móvel pré-paga ela foi a pioneira no Brasil, etc, etc. E ela era maior, no começo era a única empresa em Uberlândia, na região que ela atuava, na telefonia móvel. Depois veio a Maxitel, que virou TIM, e em 2002 entrou uma empresa no mercado que se chamava Oi. Ela entrou em 2002. E aí causou um problema danado para a CTBC, porque a tecnologia e todo investimento em tecnologia que a CTBC tinha feito, de milhões, de milhares de dólares, era na tecnologia TDMA. Então, aí veio a empresa Oi com uma tecnologia nova, né, a GSM, e o que aconteceu? Da noite para o dia, a CTBC teve que rever toda a sua estratégia, teve que jogar fora todo o investimento feito e fazer todo o investimento novamente, porque os fabricantes pararam de produzir aparelhos TDMA, ela arrastou com isso até 2004. Como é normal ter promoção no mês das mães, mês dos namorados, no mês das mães de 2004, a CTBC tinha 2 modelos de celular para vender, para oferecer para os clientes. 2 modelos TDMA. Enquanto o GSM tinha milhares de modelos, né? Então, naquele ano de 2004, a CTBC falou assim, agora não dá mais. Então, nós precisamos mudar toda a nossa estratégia. Então, teve um avanço tecnológico que
fez com que essa empresa precisasse rever completamente a sua estratégia. Então isso pode acontecer, essas situações podem acontecer, tá? Como que é esse processo de estratégia? Esse aqui é um método clássico de planejamento estratégico. Vocês vão ler por aí, vão discutir, vão conversar. Tem professores até da área de administração que falam assim, esse negócio de planejamento é uma bobagem, tá? E tem professores que defendem isso de unhas e dentes. Eu acho que pode ter aí um meio termo, tá? E existe mesmo. A gente não consegue pensar em tudo, planejar tudo, mas nós conseguimos planejar boa parte. E aquilo que nós não planejamos, nós deveremos estar preparados para lidar com os imprevistos, com o que não foi planejado, tá? Mas o processo, o método clássico de planejamento é o seguinte, ele parte da visão e missão. O que é visão e missão? O que nós queremos ser, o que nós somos, tá? Então, esse é o ponto de partida. Eu tenho que saber o que eu quero ser, eu tenho que saber onde que eu quero chegar. Aí nós vamos olhar para dentro da empresa, análise interna, quais são os meus recursos, quais são as minhas capacidades. Vamos olhar para fora, para o ambiente externo, o que dá para fazer e o que não dá para fazer. E aí nós vamos desenvolver as nossas estratégias, nós vamos fazer isto. Eu sei o que eu quero ser, o que eu consigo fazer, o que dá para fazer, nós vamos fazer isso. Isso é a estratégia propriamente dita, tá? Vamos implementar essa estratégia e vamos controlar. Vamos acompanhar, verificar se as coisas estão acontecendo conforme planejado ou não. E a todo momento existe a retroalimentação. Isso deve ser revisitado com uma certa frequência, tá? Então o que nós temos nessa formulação estratégica? Se nós formos pensar as empresas júniores, nós vamos fazer o quê? Existe um planejamento estratégico? Foi feito lá nos primórdios ou não existe? Se foi feito, nós poderíamos partir da revisão da missão e visão que essa empresa tem. Nós estamos passando exatamente, não é nesse passo aí, mas nós estamos fazendo isso para a Fagem. Então trouxe do mercado um pouco da experiência que nós tínhamos e nós propusemos e foi aceito um projeto do planejamento, de um plano de desenvolvimento para a Fagem. Então uma das coisas que nós fizemos foi a revisão da visão e da missão. Nós redefinimos, propomos uma nova visão, uma nova missão para essa faculdade, tá? Então nós, que são visão, missão e valores. Vamos fazer análise ambiental, análise interna e externa, vamos formular as estratégias, objetivos, metas e indicadores, vamos implementar. Então do processo de planejamento da Fagem, aí nós observamos o quê? Nós temos um grande número de professores que ainda não são doutores. Isso é uma limitação. Nós estamos olhando para dentro e estou falando o seguinte, inclusive eu, estou quase terminando, mas não sou doutor ainda. Então é um problema, porque para nós conseguirmos projetos, verbas, financiamentos, nós precisamos de doutores. Para nós fazermos um mestrado forte, nós precisamos de doutores. Lá na engenharia quase só tem doutor, né? Você olha para a formação dos caras, é quase só doutor. Mecânica, então, é uma barbaridade. Então, por isso que tem um mestrado forte e que tem um doutorado forte. Então, nós, da Fagem, nós observamos o seguinte, nós temos que capacitar os nossos 4 professores. Tanto é que está saindo uma leva de professor agora para entrar no doutorado, para concluir doutorado. Então, nós estamos olhando, temos que capacitar, nós estamos ali naquele passo. E nós formulamos algumas estratégias, alguns objetivos, algumas metas e indicadores. Uma das nossas formulações foi o seguinte, nós precisamos ter na Fagem um núcleo de pesquisa. Nós não tínhamos lá uma coordenação, um núcleo de pesquisa. Então, um dos nossos objetivos, um dos nossos objetivos estratégicos é a implantação de um núcleo de pesquisa. Então, a partir das análises que nós fizemos anteriormente, nós observamos que isso aqui é uma coisa que nós precisamos fazer. Implantar, criar uma coordenação de pesquisa, porque ela vai alavancar uma série de coisas que nós queremos estar relacionado com a nossa visão e com a nossa missão. Aí tem uma coisa que chama-se Balance Scorecard, BSC. O que é esse BSC? Lá na frente tem uma parte lá, mas talvez nós não iremos chegar até lá. Mas não tem problema não, porque eu já estou puxando alguma coisa lá no final, a gente já vai... Daqui a pouco a gente consegue caminhar para a conclusão, porque o tempo de vocês também é limitado, tá? Mas o Balance Scorecard é o seguinte, pessoal. Toda empresa, ela deveria ter indicadores de performance, tá? Toda empresa deveria ter indicadores de performance. Qual é o indicador de performance que a empresa júnior do curso de veterinária poderia ter? Como que eu sei se essa empresa está indo bem ou está indo mal? No nosso caso, acho que seria o feedback dos produtores, né? Então, uma pesquisa de satisfação é um indicador de performance. No nosso caso, sim. Mas eu falo o seguinte, de boa intenção o inferno costuma estar cheio.
Na verdade, de que uma empresa sobrevive, tá? Ela sobrevive de faturamento, qualquer uma, igreja, partido político, terceiro setor, precisa de dinheiro, tá? Então tem que ter dinheiro. Então uma das coisas que a gente olha é receita mensal. Então o meu indicador, um dos indicadores de performance é receita, é lucro, é número de clientes, é nível de satisfação dos clientes, sim, com certeza. Mas a gente não pode olhar de forma alguma só indicadores financeiros. Se nós olharmos só indicadores financeiros, acabou. Então esses indicadores balanceados de performance, eles buscam observar indicadores financeiros, de clientes de mercado, de processos e indicadores de pessoas, processo e aprendizagem. Então eu quero ter na nossa empresa júnior, nós queremos ter, faz parte é o nosso indicador de performance, horas de treinamento que cada consultor recebe. Então olha, é um objetivo que cada consultor, ao entrar na empresa júnior, receba 60 horas de treinamento. Isso é um indicador. Se esse cara recebe 60 horas de treinamento, ele vai atender melhor um cliente, que tem melhor nível de satisfação, que vai gerar maior receita. Então a ideia desses indicadores balanceados é que se nós observarmos os indicadores de forma balanceada, consequentemente o resultado financeiro virá. Tá? Consequentemente. Eu posso passar depois o material para vocês, tá? Sem problema algum, se alguém quiser, se alguém se interessar. Eu, inclusive, tá? Aqui estão alguns slides. Eu tenho um material bem mais completo, bem mais extenso, que é que eu uso em aulas de pós-graduação para tratar desse assunto. Então, se quiserem, tem ele bem mais detalhado, ou se quiserem só a apresentação mais enxuta, é essa aqui. Então, nós precisamos fazer o quê? Os indicadores, o BSC, é o Balança de Scorecard, indicadores de performance balanceados, é uma forma de nós efetivamente implementarmos a estratégia, de ter certeza que ela está acontecendo. Então nós temos a estratégia, na estratégia nós definimos objetivos, criamos um mapa estratégico que eu vou mostrar para vocês, e nós temos que ter medida de performance. O que é medida de performance? Tá? Quantos clientes a minha empresa atende por mês? Então a minha empresa, eu tenho uma meta que é de atender 10 clientes por mês. Opa, ainda bem que vocês estão longe, tá vendo? Estão aqui. No mês de fevereiro, quantos clientes nós atendemos? Atendemos 7, estou abaixo da média. No mês de março, no mês de janeiro, atendemos 12, superamos a meta. Então nós temos que ter medidas de performance, tá? Então, quantos reais a nossa empresa faturou? Quantas propostas nós enviamos? Quantos clientes nos procuraram de forma sem estímulo, tá? Nós recebemos esses clientes de forma passiva, nós não tivemos que fazer esforço. Então nós podemos criar vários indicadores de performance. E nós fazemos as ações para nós atingirmos os nossos objetivos, acompanhando os indicadores de performance. Tá? Então nós vamos olhar quais iniciativas nós vamos fazer. Por exemplo, a nossa meta é atender 10 clientes por mês. Essa é a nossa meta, nós temos que estar com 10 clientes por mês. Então, o que nós vamos fazer para nós atingirmos para nós garantirmos essa meta? Olha, nós temos que mudar a nossa estratégia de venda, de comercialização, porque está chegando aqui por mês 5 clientes, 3 clientes. Então, se nós ficarmos aqui esperando o telefone tocar ou esperando alguém bater na porta, não vai dar certo. Então, nós precisaríamos de desenvolver uma equipe de vendas. Então nós precisaríamos de criar mecanismos, estrutura, para nós irmos ao mercado prospectar clientes. Então isso são as iniciativas. O que nós vamos fazer para atingir essas medidas de performance? E efetivamente temos que implementar esse negócio. Tá? Então a estratégia, quais são as fases? Na fase 1, desenvolver a visão e missão. A fase 2, formular objetivos. A fase 3, elaborar estratégia para alcançar esses objetivos. A fase 4, implementar e executar. E a fase 5, monitorar. Na verdade, a monitoração ela acontece durante todo o tempo. Tá? E sempre que necessário, a estratégia deve ser revisitada, revista. Eu falei para vocês de visão. O que é esse negócio? Para o pessoal da administração isso deve ser mais tranquilo, mas para os outros talvez, o que significa isso? Então, trouxe alguns exemplos práticos aqui para vocês verem, tá? Então, desenvolver uma visão estratégica envolve pensar estrategicamente sobre futuro, mudanças, posição que eu estou e onde eu quero chegar. Então, a visão estratégica descreve a rota que uma empresa pretende tomar no desenvolvimento e fortalecimento dos negócios, e essa visão define a direção estratégica da empresa na preparação para o futuro, tá?
Visão da rede de hotéis Hilton, por exemplo. Tá? Nossa visão é ser a primeira escolha dos viajantes do mundo. O Hilton pretende, então, olha, está bem claro, é ser a primeira escolha dos viajantes. Quando alguém fala em viajar, onde que eu vou me hospedar? Hilton, tá? Só se não der, depois eu conto a historinha para vocês. Então, o Hilton pretende construir a rica herança e força das marcas por consistente satisfação dos clientes, investir em membros da equipe, isso significa o quê? Treinamento, 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 fornecimento de produtos e serviços inovadores, melhorar continuamente o desempenho. O que eu estou fazendo bem hoje, eu quero fazer melhor ainda amanhã. Aumentar o valor do acionista, ou seja, eu quero gerar mais receita para o cara ter mais retorno. Criar uma cultura de orgulho de trabalhar nessa empresa, quem trabalha aqui tem orgulho, e reforçar a lealdade aos constituintes, às partes interessadas, né? Ao acionista, ao investidor, aos funcionários, aos clientes. E aí eu conto uma historinha dessa para vocês, se esse negócio funciona ou não funciona. Em 2011, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem à Europa. A prima da minha esposa estava estudando na França, ela e o marido dela, ele é professor da USP de Ribeirão, e ela é pesquisadora, e ela fazendo pós-doutorado e ele num projeto de pesquisa lá. Então eles moravam lá num apartamento a 4 quadras da Torre Eiffel, e eu falei assim, era a oportunidade, minha primeira viagem internacional, era a oportunidade. Então nós fizemos um passeio que nós ficamos uma semana em Paris, 4 dias em Bruxelas, na Bélgica, e 5 dias em Amsterdã, na Holanda. Aí na França nós ficamos no apartamento, e na Bélgica nós reservamos hotel, e em Amsterdã nós reservamos hotel também. E quando nós fomos reservar hotel, nós estávamos procurando uma relação custo-benefício. E fomos eu, a esposa e os 2 filhos. Então um dos critérios que nós utilizamos era o seguinte, quarto quádruplo. Onde que tem o hotel que tem quarto quádruplo é que nós vamos procurar. Aí nós alugamos um na Bélgica. Meu Deus, que sofrimento. Ou 4 dias que demorou passar, viu? Porque o hotel, tudo de ruim, eram uns caras, um pessoal de Hong Kong, sei lá de onde, atendimento péssimo, o pessoal fazia questão, meu inglês não ia lá essas coisas, o pessoal falava zero de inglês também, só mandarim, sei lá o que o povo falava, e chegamos lá no hotel, aí não tinha reserva para 4, tinha só reserva para 3, tá? E aí nós tínhamos feito aqui CVC, a CVC contrata uma outra agência internacional que é uma tal de MIC, e aí eu não sei onde, que eu paguei 4 e cheguei lá e recebi 3, e o pessoal não queria, e eu tive que pagar mais lá uns 200 euros para ficar nesse hotel lá, ruim, e não arrumaram mais cama não, eu tive que juntar as 3 camas, e nós 4 dormimos em 3 camas, e foi o caos, mas enfim. Aí fomos para Amsterdã. Aí chegamos em Amsterdã, aí nós tínhamos reservado no Hotel Hilton. Era o que tinha a melhor relação custo-benefício. Eu falei, tá brincando, né? No Hilton, isso ia ficar lá, sei lá, em reais, ficou uns R$1.500. Mas eu fui entender depois, né, barriga verde, eu fui entender porque que era relativamente barato. Porque nós ficamos lá numa sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Então, esse hotel que nós ficamos, ele fica no aeroporto fica lá no aeroporto, que é longe pra caramba do centro, tá? Então ele fica na cidade, chama Schiphol. A cidade que fica o aeroporto não é em Amsterdã, é uma outra cidade vizinha. É igual São Paulo e Cumbica, lá Guarulhos, tá? Então é outra cidade. Aí chegamos lá, primeira surpresa nossa. Só que nós chegamos, fomos de trem, de Bruxelas pra lá. Aí chegamos, já fomos olhar. Aí, pra nós irmos pra Amsterdã, era 60 euros cada passagem de trem de Schiphol até Amsterdã. Nós 4, só para ir, nós já íamos morrer de 240 euros. Eu falei, nós viemos para a Holanda para conhecer o aeroporto, que nós não vamos sair daqui com esse negócio desse preço, nós vamos ficar aqui. Aí beleza, aí minha esposa é mais saída e tal, né? Aí ela começou a perguntar, a conversar, aí ela é engraçada demais, que ela fala em inglês, xinga em português, e tá tudo bem, vai saindo. Aí nós descobrimos que tinha um ônibus que você pagava lá 12 euros, 12,50, e você rodava o dia inteiro, era um pacote familiar. Aquilo é melhor que a encomenda, porque nós íamos para Amsterdã, para cidades vizinhas, descia de um ônibus, entrava no outro, tudo com aquele passo, com aquele ticket, então foi fabuloso. Aí nós fomos para esse hotel, que aí é tudo no complexo do aeroporto. Ao chegarmos lá, 3 reservas também.
Aí danou. Aí, poxa, mas nós alugamos aqui e tal, reservamos, porque era quarto quadro. Aí ele falou assim, olha, deve ter tido algum problema, porque o Hilton não tem quarto quadro. Não tem jeito, não tem. Nós nunca, tem algum problema aí. Aí, mas o que eles fizeram? Pegaram o telefone, ligaram para a agência, para tal da AMIC, conversaram, falaram, olha, senhor, a agência, ela só falou que tinha reserva para 3 mesmo, tá? Houve algum problema aí entre a agência original e a AMIC e tal. Eu falei, e agora? Não, vamos tentar resolver, vamos dar um jeito. E eu queria ficar lá um dia a mais, que eu iria voltar na segunda e eu queria ficar mais na terça. Aí perguntei quanto que era uma diária, aí de cara era 500 euros, né? Eu tinha pagado tudo R$1.500, mais essa diária extra era 500 euros. O negócio tá feio, né? Como é que nós vamos fazer? Aí, conversando, as pessoas, aí falaram assim, olha, vamos fazer o seguinte, tem um quarto aqui, que ele é triplo, mas ele tem um sofá-cama. Eu posso tentar abrir esse sofá-cama e um de seus filhos dorme no sofá. Eu falei, já, beleza, fechado, tá bom. E quanto que isso me custaria? Ah, você vai ter que pagar um adicional de 50 euros. Aí eu falei, tudo bem, porque se eu for hoje procurar outro hotel, qualquer coisa, eu tô no sal, né? Mas eles procurando atender. Nisso eu tô vendo lá na recepção desse hotel, a coisa mais fabulosa. Eu já tô vendo meus filhos lá tomando chocolate, não sei o que. Eu falei, isso vai me sair caro, meu Deus. Eu tava chorando. Para, menino, para. Aí o gerente veio, chamou, vamos sentar aqui, vamos conversar. Aí essa diária, que era 500 euros, já tinha caído para 340, e depois já era 240. Aí veio a atendente e falou, olha, senhor, o sofá não quer abrir por nada. Esse sofá não abre. Mas nós vamos fazer o seguinte, isso o gerente lá conversando. Nós temos um quarto, que é esse quarto que é conjugado, que tem uma porta que abre para o outro. Se vocês não se importarem, a gente poderia manter o preço de 50 euros. Aí a gente usa os 2 quartos, seus filhos dormem em um. Eu falei, está começando a ficar bom. Aí o cara, vamos tomar aqui um café, alguma coisa? Eu falei, não, pensando no preço. Não, é por minha conta, Então desce. Aí meus filhos já estavam, né? Já estavam comprando poltrona e tal. Aí beleza, super prestativo, super atencioso. Aí eu já estava me sentindo em casa, agora sim, né? Aí, assim, o pessoal, aí ficou pronto o quarto, acabou de arrumar, e o gerente subiu com a gente. Vou te mostrar o quarto, vamos lá. Meu filho, ele chora até hoje, a hora que ele vê isso. Ele chegou lá, tinha o nome dele na televisão, Welcome, André. Ele via aquilo, ele não acreditava, mas como assim, papai? Porque o André era um dos... Como assim? Aí aquelas camas, aquele roupão não tinha, né, banheiro, eu falei, não estou acreditando. Aí o cara se desculpando e tal. Aí falou assim, olha, uma forma da gente amenizar isso, tem aqui no hotel, tem um executive room. E a gente vai dar para vocês, foi um desgaste, um transtorno, a gente tenta, uma forma mínima de nós tentarmos amenizar é dar acesso para vocês a esse executive room. Como é que porra é essa? Será que é uma sala de reunião? Por que eu quero fazer com isso? Executive room. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. A chave que vocês abrem lá e tal. Falei, tá bom, né? Aí chegamos lá no 8º andar. Vamos lá. Aí chegamos lá, gente. Era um restaurante que tinha do bom e do melhor, de caviar a camarão, a qualquer coisa, vinho, cerveja, uísque. Aqui não tinha base o tanto de coisa que tinha não, e era 24 horas. Então, era só ir lá e pergunta se eu não fiquei tonto. Os 4 dias aí o que nós fazíamos? Nós acordávamos, tomávamos café, aquele bom café, passeávamos o dia inteiro e eu já estava pensando só no executivo room. Chegávamos 6 horas, 7 horas da tarde, eu ia para o executive room e ó. Então, o que eu estou falando? O que essa história toda é para ilustrar para vocês? Que essa empresa aqui, ela leva isso à risca. Eu tive uma oportunidade, que eu tinha esse exemplo, mas eu dava o exemplo e ele era para mim um pouco intangível. Que eu tive a oportunidade de vivenciar isso tudo, tá? Eu não tenho condição de ir para Hilton, tá? É caro pra cacete. Então eu fui para os Estados Unidos agora, eu fiquei até, né, da rede Hilton, mas é aquele de segunda categoria, tá? Mas se eu tivesse dinheiro, e um dia meus filhos eu espero que tenham e tal, a primeira escolha deles, gente, em qualquer situação, é Hilton. Só fala em Hilton, não fala em outra coisa. Então a nossa visão é ser a primeira escolha dos viajantes do mundo. Se eu tivesse oportunidade, a minha experiência foi extremamente agradável. Não teria dúvida, tá?
Fornecimento de produtos e serviços inovadores. Esse Executive Room para mim foi demais. Até hoje eu penso nele. Tá? Melhorar continuamente o desempenho, aumento do valor, cultura de orgulho. O gerente, lá para minha sorte também, o gerente desse hotel lá era português. Aí facilitou bem o diálogo, tá? Mas ele falava assim, não, porque eu tenho autonomia, eu posso fazer isso para você. E no final das contas, de uma diária a mais e dessa história toda, eu paguei 200 euros adicionais. Esse Executive Room saiu barato demais. E só de uísque e vinho que eu tomei, saiu caro para eles esses 200 euros. Viu? Então esse é um exemplo. A eBay fornecer uma plataforma de comércio global, onde praticamente qualquer um pode trocar praticamente qualquer coisa. Essa é a visão deles, tá? A Caterpillar ser o líder mundial em valor para o cliente. Caterpillar produz máquinas pesadas aí para construção civil, né? Visão estratégica e missão. A visão estratégica preocupa com o caminho de uma empresa para o futuro, para onde vamos. Então, quais são os mercados a serem perseguidos, os futuros produtos, mercados, clientes, tecnologia, tipo de gestão que a empresa está tentando criar. E a missão da empresa se concentra no seu propósito presente, hoje. O que nós somos, tá? O que nós fazemos, né? O produto atual e a oferta de serviço, as necessidades do cliente a ser servido e as capacidades tecnológicas e de negócio. Então, visão é lá na frente, é onde nós queremos chegar. Missão é como que eu ofereço o melhor serviço hoje, olhando para as necessidades dos clientes, para as minhas capacidades. Então, essa é a minha missão. E aí nós temos alguns exemplos aqui, tá? Por exemplo, da Uniub, promover o ensino e a geração de conhecimento, formando um profissional compromissado com uma sociedade justa. Aí eu trabalhei lá há muito tempo também, na Uniub, uns 5 anos eu dei aula lá. Eu posso dizer que não é bem isso não, tá? Essa aí, sabe, vocês chegam em qualquer empresa, aí tem aquela visão e missão na parede. Vocês já devem ter visto isso, né? Então, cheio de frase de efeito, e na prática não acontece nada daquilo, tá? Então, essa aqui era mais ou menos uma delas, tá? Algar, o grupo Algar, desenvolver relacionamentos e negócios sustentáveis que gerem valor percebido. Algar Telecom, servir e integrar pessoas e negócios de forma sustentável. Então, essas aqui são missões, algumas missões aí mais próximas de nós. Da Nokia, conectar-se e ajudar as pessoas a sentirem-se próximas do que é mais importante para elas. Em qualquer lugar ou momento, a Nokia acredita na comunicação, no compartilhamento e no incrível potencial que se obtém, conectando 2 bilhões de pessoas que fazem com que 4 bilhões não fazem. A Nokia está falando o seguinte, nós atendemos 2 bilhões de pessoas. Como nós tínhamos, nessa época, isso é de 2004, 2005, 6 bilhões de habitantes na Terra, está falando assim, olha, nós estamos permitindo que 2 bilhões tenham o privilégio de se comunicar com as pessoas, sendo que outros 4 não têm. Então essa é a missão delas, tá? É a missão da Nokia. E por fim, objetivos estratégicos, né? Então, o que são os objetivos? Tem o propósito, quais são os propósitos que uma empresa tem ao se estabelecer objetivos? Converter a visão em metas específicas de desempenho, criar parâmetros para acompanhar o desempenho, e os objetivos bem declarados são quantificáveis e mensuráveis. Vamos ver alguns aí? Então nós temos objetivos financeiros e objetivos estratégicos. Objetivo financeiro, foco em melhorar o desempenho financeiro. Objetivo estratégico, resultados focados em melhorar a vitalidade competitiva e posição dos negócios. Exemplo de objetivos financeiros. Eu quero aumentar o percentual, X% de aumento do faturamento anual. Quanto que a empresa... Qual que é o nome da empresa da veterinária? Conavet. Qual que é o faturamento anual da Conavet? Não precisa falar, mas imagina que vocês vão fazer um planejamento para o próximo ano. Então, poxa, ela faturou 200 mil. Né? Nós queremos aumentar esse faturamento. Nós precisamos aumentar esse faturamento. Tá, quem precisar de dinheiro, pode pensar aqui para comprar para X% de incremento nos lucros, X% de incremento no lucro por ação, aumento anual de dividendo. Isso aqui é uma coisa, né? As empresas júniores, de uma forma geral, elas trabalham, os consultores são remunerados em todas as empresas júniores? É proibido ser remunerado, né? Então, eu, como professor também, há muito tempo eu já abri mão da remuneração, e eu até sugiro o seguinte, eu não sei se vocês pagam remuneração para professores. O que eu tinha proposto para dar apoio...
Paga bem, né? O que eu propus para apoio é que em toda a proposta, esse dinheiro que porventura fosse pago ao professor, que isso virasse um fundo para comprar software, para treinar, para equipar a empresa júnior, tá? Não sei se todo mundo abre mão disso ou não, tá? Então, o valor para o acionista, vínculo forte de avaliação de crédito, então são alguns exemplos de objetivos financeiros. Objetivo estratégico, ganhar X% do market share. Vocês sabem o que é market share? É a mesma coisa que participação de mercado, fatia de mercado. Em Uberlândia, tem 100 clientes nesse setor aí de mecânica, mecatrônica e aeronáutica. 100 clientes, que é o tamanho total do mercado. Desses 100 clientes, vocês atendem 20. Então, o seu market share, a sua fatia de mercado, a sua participação de mercado é de 20%. Esse é um indicador bacana das empresas perseguirem, tá? Do mercado aí, quantos por cento é meu? Então, normalmente, quando a gente aumenta a participação do mercado, não é causa e efeito, não é consequência direta, mas uma grande chance de aumentar a receita, de aumentar o faturamento, tá? Conseguir menor custos, ultrapassar seus principais concorrentes em desempenho de produto, aumentar X% das receitas decorrentes de vendas de novos produtos, obtenção de liderança em tecnologia, ter melhor produtos que concorrentes, fortalecimento da marca, enfim, são vários os objetivos aí. Objetivos financeiros, por exemplo, da Nissan. Aumentar as vendas para 4,2 milhões de carros e caminhões até 2008, tá? Então, acima, ela tinha em 2003 mais que 3 milhões de vendas. Reduzir os custos de compra de 20% e reduzir pela metade o número de fornecedores. Ter zero de dívida líquida. Manter um retorno sobre o capital investido de 20%. Manter uma margem operacional de 10%. Da Seagate. Seagate acho que é bem conhecida de vocês aí da parte de tecnologia. Fabrica equipamentos para TI, né? Disco rígidos, tem uma série, HD principalmente, né? Que eu acho que eles produzem, tá? Então, quais são os objetivos deles? Solidificar a empresa de posição número 1 no mercado global de unidade de disco rígido, obter mais unidades Seagate em produtos eletrônicos de consumo populares, fornecimento de unidades de disco para Xbox da Microsoft, manter a liderança nos principais mercados e alcançar a liderança em mercados emergentes, aumentar as receitas em 10% ao ano, manter a margem bruta de 24% a 26%, manter as despesas operacionais entre 13% e 13,5% da receita. Então são os objetivos dessa empresa. Então eu aposto minhas fichas que nenhuma das empresas de vocês tem objetivo definido. Mas seria bem bacana se tivesse. Tá? De parar um tempinho para pensar a respeito disso. Quando eu tenho objetivos, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei onde eu tenho que atuar. Então seria bacana de começar a pensar um pouquinho acerca disso, tá? E aí, pessoal, o que acontece? Já são 7h15. Eu posso encerrar aqui. A visão geral de estratégia nós passamos. Eu posso falar um pouquinho agora sobre como fazer. E como esse negócio é bacana, você falou com de coisa, mas como fazer? Então tem algumas ferramentas que podem ser utilizadas nesse processo de formulação estratégica. E a última parte seria o BSC. Esse acho que não vai dar tempo não, mas a gente fala dele em outra oportunidade, tá? Estou à disposição. Dá pra gente amarrar aqui agora. Eu precisaria de mais 3, 5 minutos e eu amarraria. E essa parte fica para uma outra oportunidade também das ferramentas. Tá bom, né? A gente marca outro bate-papo se vocês gostarem. E se ninguém se inscrever porque não gostou mesmo, tá tudo feito, tá tudo bem, tá? Então, o que nós procuramos falar aqui para vocês, até de uma forma bem acelerada, tá? O que é o processo da estratégia, como se dá esse processo, e eu procurei trazer bem exemplos para vocês conseguirem materializar, tangibilizar esse negócio. Para nós fazermos isso efetivamente, tem uma série de ferramentas que nós podemos utilizar. Como que eu vou analisar o ambiente? Tem uma coisa que chama análise SWOT, tem esse modelo das 5 forças do Michael Porter, tem matriz GE, matriz BCG, tem uma série de instrumentos que nós podemos utilizar para nós analisarmos tanto o ambiente interno quanto o ambiente externo. Então nós usamos essas ferramentas e nós conseguimos saber o que nós temos de capacidades, de forças, e o que nós temos de limitações, de fraquezas, o que o mercado nos oferece de oportunidades e o que o mercado nos oferece de ameaças. Então é uma série de ferramentas, mas para a gente falar de cada uma delas, aí nós nos estenderíamos um pouquinho de tempo. Mas é só para vocês saberem, para a gente definir missão, visão, essa é meio, né, o tal do brainstorm lá, sabe o que é
né, ó, tororó de parpite, né? Lá na minha cidade chama tororó de parpite. É mais ou menos assim, tá? Então, normalmente passa por aí, tá? De a gente discutir o que é visão, o que é missão, o que nós queremos fazer, passa por aí. E aí nós lançamos mãos das ferramentas para nós construirmos as análises externas e internas e desenhar os cenários. Esse é o processo de construção. A gente consegue fazer isso como? Tá? A gente não consegue fazer isso num dia, não consegue fazer isso em 2 dias. Por que a gente não consegue? Porque boa parte da análise interna e externa requer o levantamento de informações. Tá? Se eu for olhar só a análise interna, quais são os clientes, quanto que nós faturamos, vendemos por mês, por ano, nos últimos 5 anos, quantos consultores passaram por aqui, qual que é a longevidade, por quanto tempo esse consultor fica na nossa empresa em média. Então nós precisamos de várias informações para isso, e se eu for olhar para fora, aí é um outro tanto. Quantas empresas júniores tem nesse formato que eu atuo? Quem são os clientes? Onde que eles estão? Quais são as políticas governamentais? O que a UFO nos oferece? O que a cidade de Uberlândia nos oferece? Então é necessário muita informação para se fazer um planejamento. Então depois que nós temos a informação, estruturar isso é mais fácil. Tá? Mas o processo de levantamento de informações, ele é um processo bem mais longo, ele é um processo árduo. E muitas vezes vocês precisarão dar apoio, consultoria, por exemplo, para fazer uma pesquisa de mercado para vocês. Tá? Então, vá lá buscar os meninos lá para eles ajudarem nesse sentido. É uma empresa que poderá ajudar a fazer análise do ambiente externo. Mas ninguém melhor do que vocês mesmos para fazer análise interna. Tá? E a outra coisa é o seguinte, pessoal. Planejamento estratégico, você não entrega para alguém fazer para você, não. Você pode ter, é recomendado ter, é salutar ter a consultoria, a empresa júnior, o professor, que faça com vocês. Mas não é, faz aí o planejamento estratégico e me devolve depois. O planejamento estratégico tem que ser feito com as pessoas da organização, né? É a própria empresa que vai dizer onde que ela quer chegar. Não é ninguém que vai chegar e falar para você, você vai chegar lá é seu caminho. Então, se forem contar com isso, ou se forem vender planejamento para os seus clientes, lembre-se que isso tem que ser feito a 4 mãos. Tá? A consultoria ela tem um papel de facilitar o processo de planejamento, mas ninguém deveria, tanto da parte de quem compra, o recado está dado, quanto da parte de quem faz, é no mínimo antiético. Eu chegar e entregar um planejamento estratégico para você, eu falo, sua missão é essa, sua visão é essa, seus objetivos são esses, agora cumpra-se. Não é assim que a coisa funciona. Isso tem que ser feito em conjunto, caso seja contratado uma consultoria ou caso tenha um apoio para ser desenvolvido. Tá? Enfim, é isso. Eu, particularmente, acho que é muito útil. Trabalhei por isso um bom tempo na CTBC, já fiz alguns outros projetos, Hoje, na UFO, eu não dou aula disso. Hoje, na UFO, eu dou aula de estatística, análise de dados, IBA, inteligência de negócios, tá? Então, mudei um pouquinho. Mas dei aula disso muito tempo. E em alguns MBAs ainda costumo, às vezes, dar aula de planejamento estratégico. Mas tem skill, tem habilidade para fazer. Caso precise de alguma orientação, alguma ajuda, eu estou à disposição de vocês e que vocês precisarem. Ok? Tá certo? Muito obrigado pela paciência. Espero que tenha sido útil em algum sentido.